É isso aí, povo abençoado. Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus com você. Muito obrigado você que já está inscrito no canal. Que Deus lhe retribua 100 vezes mais pela sua bondade de nos acompanhar. A você que ainda não é inscrito, eu gostaria de fazer um pedido a você. Se inscreva aí, ativa o sininho para receber as novas notificações, amém? Que Deus os abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é contaminação, algo que está impuro. O que seria impuro, o que seria puro? Algo que é impuro é algo que saiu da sua qualidade genuína do que era antes, né? E a Bíblia diz que tudo é puro para os que têm pureza, e tudo é impuro para quem é contaminado, é impuro. Eu estava pensando que aquilo que é impuro é tudo aquilo que nos agride, né? Agride a essência original, né? Retira a essência daquilo que outrora foi e agora é. A impureza, ela revela aquilo que outrora antes era bom e agora se tornou contaminado. Então, muitas das vezes na vida, algumas impurezas são acrescentadas às pessoas. Nós somos rodeados de situações que podem nos contaminar, situações que vai arrancar de dentro de mim e de você, situações que Deus não queria que acontecesse. Essas impurezas tiram a essência do que somos e nos faz ser algo que Deus não queria que fôssemos. Então essas impurezas na vida, ela pode ocorrer de várias formas, mas é interessante eu e você pensar em algo, que Deus, quando projetou a raça humana, Ele não projetou para que fôssemos impuros, para que fôssemos ruins. A Bíblia diz que toda a criação que Deus fez foi muito boa, incluindo a raça humana. Mas ao decorrer do tempo, o homem por si só, ele procurou os seus próprios interesses, suas próprias decisões, sem muitas das vezes consultar a Deus. E é nessas decisões que nós tomamos, que é onde nós corremos o risco de tornar-se contaminados. É nas nossas decisões que muitas das vezes agregamos à nossa vida impurezas, arrancando a essência daquilo que não deveria ser tirado. Então partimos do princípio do que tudo é puro para os que são puros. Então dá-se a entender que a contaminação muitas das vezes não está simplesmente naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, mas sim naquilo que pensamos. Ela começa no seu pensamento, ela começa na sua maneira de pensar. Porque na maneira de pensar, você pode olhar uma situação e condená-la rapidamente, sendo que aquela situação não era para condenação, mas sim, muitas das vezes, é algo que vai fazer bem. Mas pelo um pensamento precipitado, muitas das vezes nós o tornamos impuro e dizemos, isso é maldade, isso é algo que não tem valor, isso é algo insignificante. Tem muitas situações na vida que as pessoas dizem daquilo que ouviu e não daquilo que aprendeu. É muito fácil eu prejulgar uma situação simplesmente pelo fato do que chegou aos meus ouvidos, ou pelo menos aquilo que eu estou vendo imediato. E não se preocupamos muitas das vezes em procurar sabermos o real motivo daquela situação. Então essa contaminação, ela se dá no ato daquilo que eu penso, e não daquilo que muitas das vezes eu conheço. E é por isso que muitas das coisas, às vezes é pura, e nós o definimos como impura, porque não temos a humildade, muitas das vezes, de procurar sabermos o real motivo. Jesus vai dizer algo interessante, dizendo, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai por ela. Perceba que Jesus está ensinando algo interessante, que muitas das vezes a contaminação não é o que está sendo captado pelos nossos olhos, não é o que está entrando pelos nossos ouvidos, não é o que está entrando através daquilo que vemos, mas é através daquilo que a colocamos para fora. Há momentos que nem tudo aquilo que está entrando através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos em nossa vida é impuro, mas se torna impuro quando nós a colocamos para fora, porque colocamos de uma maneira pré-julgada,
de uma maneira que não sabemos, não temos conhecimento de causa. E aquilo que processamos no nosso pensamento, aquilo que pensamos e colocamos para fora, é o que contamina, sem sabermos que estamos sendo algo para contaminar e não trazer pureza. Analisamos e prejulgamos diante do nosso pensamento e a expelimos para fora pela boca, já com um ato de julgamento, sem sabermos a real causa. E nisso, muitas das vezes, de estarmos ajudando, estamos prejudicando. Que tudo é puro para os puros, é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de ver, é a sua maneira de entender. Eu não posso definir algo impuro sem antes conhecer se realmente ele é impuro, a situação é impura. Aí processamos no nosso pensamento e aí definimos aquilo como impureza, mesmo sem conhecer. A maldade não está associado simplesmente naquilo que fazemos, mas também naquilo que pensamos. Podemos matar uma pessoa não simplesmente com a mão, mas com o pensamento. Podemos ferir pessoa não simplesmente com a mão agredindo, mas com palavras. E existem palavras que machucam mais do que um tapa. Você pode não realizar algo, mas você pode pensar, e muitas das vezes esse pensar é algo impuro, é algo que não tem uma veracidade, é algo que não tem um valor, é algo que não tem na sua essência uma causa justa para dizermos que é. Tudo que Deus criou foi muito bom. O fulano é ruim, o beltrano é ruim, Deus criou tudo bom. E eu quero dizer para você, se está contaminado, é porque outrora não era contaminado. Se o fulano que te machucou, se o beltrano que te machucou, eu quero te dizer, pode estar contaminado, ele pode até estar contaminado com suas atitudes, com a maneira de ele fazer algumas coisas, pensar, falar. Ele pode até estar praticando situações de impureza, mas mediante a palavra eu quero te dizer, ele pode se tornar puro novamente, porque a impureza é algo que agrediu a essência de algo que era puro. A impureza é algo que tirou a essência daquilo que outrora não era. E eu quero dizer para você, é por isso que você sempre vai ouvir pessoas dizendo assim, olha, eu era antes, eu fazia assim, eu era dessa forma. Perceba que foi contaminado e não consegue voltar às suas origens. E eu quero dizer para você, só existe uma maneira da gente voltar a se tornar puros, a ter pensamentos puros. Como? Mediante os ensinos do Senhor, mediante os ensinos da palavra. O único meio da gente começarmos a voltarmos à nossa essência, a voltarmos a ser exemplo, a voltarmos a ser pessoas como Deus quer, só por meio da palavra de Deus. Quando a deixamos transformar nossa vida, quando a deixamos a penetrar no nosso ser, perceba que quando a palavra entra dentro da gente, que nós deixamos ela transformar o nosso ser, porque muitas das vezes nós queremos que o outro mude, mas nós não mudamos. Nós queremos que o outro se transforme, mas nós não se transformamos. Nós enxergamos no outro a dificuldade, mas não enxergamos em nós o defeito. Então, partindo do princípio da palavra, primeiro ela transforma o nosso ser. Primeiro ela tem que mudar o meu coração. Primeiro ela tem que mudar os meus olhos, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ouvir. Então é muito mais fácil nós como seres humanos olhar a dificuldade e olhar aquilo que está em nossa volta, dizermos, está errado. É muito mais fácil eu olhar ao meu redor e dizer, isso é impuro, do que olhar para dentro de mim e dizer, eu preciso melhorar aqui. A impureza, ela não está simplesmente associada àquilo que fazemos, mas àquilo que pensamos. Eu posso tornar-se impuro pelo fato de pensar,
Os meus pensamentos podem me tornar impuro, mesmo sem praticar. Tudo é puro para os puros, e nada vai ser puro para aqueles que já estão contaminados. Às vezes nós estamos contaminados e não se percebemos. Então que nós possamos voltar à essência, porque Deus tem coisas boas para mim e para você.